Lab Pub Noir conversa com Laura Brand, que é jornalista e agora ela é editora, fundadora de uma nova editora dedicada aos quadrinhos, que é a Moby Dick. Moby Dick já nasce com grande, né? Porque é a poderosa baleia da literatura, Laura. Como é que é essa história? Em que pé está a criação dessa editora? Pois é, o Moby Dick é bem pretencioso, assim, né? O nome, pegar um dos maiores clássicos, assim, que a gente tem da literatura e um personagem, né? Acho que eu posso dizer assim, tão icônico. Mas acho que reflete um pouquinho também o que a gente quer fazer na Moby Dick, que é trazer tanto o público que já é fã de quadrinho, que é um público exigente, que sabe aquilo que quer ver, tanto do produto livro quanto das histórias, e também o pessoal da literatura, né? Porque somos 5 na Moby Dick, 5 sócios fundadores, e todos já com experiência no mercado editorial de alguma forma. Então, a Moby Dick ela reflete o nosso sonho de trabalhar com quadrinhos, porque a gente já tem experiência no mercado editorial, mas muito mercado literário, assim. Tanto com editora independente, quanto editora mais comercial, tipos diferentes de publicação, né? Até um dos nossos sócios é muito voltado para literatura jurídica também, e aí a gente achou esse ponto em comum de todos gostamos muito de quadrinhos, a gente sempre consumiu muito quadrinho, gostou de ler, e a gente queria trazer um pouco do nosso olhar, assim, da nossa visão para esse mercado também, aí a gente se juntou para fazer a Moby Dick. Quem são as outras 4 pessoas dessa editora? Tem eu, o Nathan Matos, que ele é o fundador da Moinhos, editora Moinhos, que é uma editora independente. Tem o Gustavo, que ele trabalhou comigo na Letramento, foi ele que abriu as portas para mim no mercado editorial. Tem o Henderson Fist, que eu acho que o pessoal conhece mais, que ele é o nosso nome jurídico, assim, né, por trás, que eu falei que a gente tem uma pessoa que é muito experiente no mercado editorial, mas também é um nicho completamente diferente, então ele também traz muita bagagem dele. E o professor Marcelo da Rocha, que ele é autor também, ele entrou para dar um suporte, tanto como uma pessoa que está no mercado como consumidor também, né, porque ele gosta muito de quadrinhos, quanto uma visão executiva. Então, é uma equipe bem diversa, assim, né, dá para perceber. E a gente está no comecinho, a gente acabou de abrir nossa campanha, né? E a gente foi super bem recebido pelo mercado. Foi muito gostoso de ver como que as pessoas estão muito abertas para receber novas editoras e que os leitores de quadrinhos eles estão muito abertos. Assim, eu acho que da minha parte eu tinha um receio de como é um público que conhece tanto aquilo que ele consome, se a gente teria espaço. E nossa surpresa foi maravilhosa. Desde o começo, antes da gente anunciar nosso primeiro título, todo mundo estava saindo compartilhando no Instagram, seguindo a gente no Twitter, querendo saber, realmente assinando o newsletter, participando de grupo do Telegram e assim já depositando uma confiança na gente antes mesmo da gente apresentar o catálogo. E aí a gente abriu nossa primeira campanha agora, a gente vai fazer esses primeiros títulos no Catarse, né, que também é uma forma de viabilizar a publicação que a gente viu que está funcionando muito, assim, eu trabalho atualmente na editora Wish, então, que é carro-chefe, assim, do mercado editorial com financiamento coletivo, né, a editora, ela abriu muitas portas para que outras editoras, outros autores também pudessem participar, então foi uma forma de publicar que a gente sentiu que daria certo, e já está sendo maravilhoso, nas primeiras 48 horas a gente chegou em 40% da meta, e para uma editora que acabou de nascer, né, que não tinha nenhum catálogo, assim, já conquistar essa confiança está sendo uma experiência muito boa. E a gente, né, espera honrar o nome Moby Dick, que, como você mesmo falou, é um nome que carrega muita coisa, né, tem um peso, mas já está sendo uma experiência muito boa, assim, para o primeiro título. O seu papel talvez seja o mais contemporâneo assim desse mix que forma essa nova editora, porque você tem a experiência do processo editorial, mas tem também a experiência da comunicação, e hoje essas coisas estão indissociáveis, né? Me fala um pouco dessa tua trajetória, dos teus posts no Nostalgia Cinza, que é o seu site, né? Uhum. Nossa, eu comecei, vou tentar resumir assim, porque eu
sou apaixonada por livros, assim, desde que eu me conheço por gente. E eu comecei a trabalhar com livros como blogueira, né? Eu ainda estava concluindo o ensino médio, e aí eu criei um blog, que é o Nostalgia Cinza, para falar sobre livros, sobre literatura, mas de uma forma bem despretensiosa mesmo, assim. Eu comecei só a compartilhar os livros que eu lia, porque as pessoas, meus amigos, familiares, assim, sempre me viram lendo muito, então eles acompanhavam, pediam indicações, então foi uma coisa bem pequenininha, assim, zero pretensão de transformar em algo grande. E só que aí começou a surgir parceria com editoras, assim. Então até a Editora Intrínseca foi a primeira editora que acreditou num blog que não tinha quase nenhum acesso, assim. E aí eu comecei a ver um pouquinho o outro lado da publicação de livros, assim, porque antes eu só era leitora, então para mim o livro era só aquilo que chegava pronto para mim. Eu não sabia nada de produção editorial, de divulgação de livro, enfim, do trabalho com livro mesmo, sabe? E aí eu comecei a receber os press kits, e aí eu já fui vendo essa parte da comunicação ali, né, da tentar vender o livro, tentar dar uma experiência de leitura para o cliente, né, no caso, o leitor. E aí eu fui investindo mais, fui gostando de escrever, fui conseguindo mais algumas parcerias, e aí eu entrei na faculdade e eu fiz jornalismo, porque até não tinha muita opção, assim, eu sou de Belo Horizonte, na época não tinha um curso de produção editorial, assim, que eu soubesse, e eu também nem pensei que dava para trabalhar com aquilo, né, na época que eu entrei na faculdade. Eu fui descobrindo isso um pouquinho depois, e aí quando eu estava no meio para o final, assim, do curso de jornalismo, eu consegui um estágio na editora Letramento, e continuei com o blog, aí o blog foi crescendo, aí depois eu criei um canal no YouTube. E aí, quando eu entrei no mercado editorial, eu comecei a compartilhar um pouquinho de como é feito um livro, né? Porque eu, como leitora, que eu tinha tanto contato com as histórias e com o produto livro, não fazia ideia de como é que era tudo aquilo, e eu fui vendo o quão difícil é, como que é complexo, como tem tanta gente envolvida no processo editorial, eu quis compartilhar isso. E eu fui vendo um retorno super legal, são os vídeos mais assistidos do canal, são de longe sobre mercado editorial. E comecei a perceber também que as pessoas tinham interesse não só em entender, mas também fazer livro, né? E à medida que eu fui me especializando mais, fui fazendo cursos, até fiz vários cursos da LabPub, inclusive, porque eu senti que faltou isso na minha formação, sabe? E tem algumas coisas que... Eu trabalhava na editora pequena, a Letramento é uma editora pequena, então às vezes eu não tinha tanto contato com algumas coisas como aquisição, né, direitos internacionais e tudo. E aí eu fui suprindo um pouco dessa falta com alguns cursos, e eu tinha acabado de formar, e aí eu decidi fazer uma especialização, e aí eu consegui entrar no Columbia Publishing Course, né, que é da Universidade de Columbia de Nova York, só que eu passei para Oxford, no curso era uma curta duração, então uma especialização intensivona, assim, eu nem sei qual que era a carga horária, mas foram 5 semanas, só voltado para publishing. E aí abriu ainda mais a minha mente, aí eu comecei a ter mais contato com esse mercado internacional, comecei a gostar, e aí voltei, continuei trabalhando no letramento, e lá no letramento eu comecei como assistente editorial, e aí eu passei a trabalhar como editora e também responsável pela comunicação, até que outra pessoa pôde assumir, eu pude focar mais no editorial. E aí depois eu decidi investir um pouco mais em me especializar e na produção de conteúdo. Então eu saí do letramento, comecei a ver outra parte do trabalho com livros, que é essa que você falou da comunicação, que está muito ligada muito com redes sociais hoje em dia, de produzir um conteúdo rico, de valor, que agregue mais para os leitores. Então tem várias editoras que fazem isso muito bem, a Antofágica, por exemplo, faz isso muito bem. E aí eu tive a oportunidade de entrar na Wish, e aí eu faço isso atualmente na editora Wish. Só que os quadrinhos também sempre ficavam lá no fundo, assim, né, chamando, e eu, Gustavo, Nathan, a gente sempre conversou muito sobre isso. E aí veio a pandemia e essa vontade ficou mais latente, assim, a gente viu que dava para fazer um pouco mais, e a gente pensou, vamos tirar esse negócio do papel?
vamos fazer acontecer. Hoje eu faço também o trabalho de editora no Mobgic, mas cuido muito da comunicação, então tentar estabelecer essa relação com os leitores, tentar entender quem que é o nosso público, tentar passar a nossa mensagem e focar nisso da produção de conteúdo, que hoje em dia é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E eu fico equilibrando assim, o trabalho na Wish, agora na Mobgic, e meu trabalho, né, com o blog, com o canal. Agora também tem um canal na Twitch, que é outra tendência, assim, tanto das pessoas que falam sobre livros na internet, quanto até outros tipos de contato, assim, tem algumas editoras que estão investindo também em maratonas literárias, aí fazem esses sprints de leitura na Twitch, e está sendo um foco meu também, então faço muita coisa, mas tudo voltado ao trabalho com livros, assim, não dá muito para fugir disso. É muito legal conhecer alguém que tem 72 horas por dia à disposição para fazer tudo isso. Eu fico me perguntando também como que dá. Dá, de alguma forma dá, assim, mas não é o ideal, né? O ideal seria ter uma rotina um pouco mais tranquila, mas por enquanto... Agora eu estou começando a definir melhor, assim, os meus horários, conseguindo separar melhor o meu tempo, saber falar não para algumas coisas, mas eu acho que quando a gente faz com vontade, assim, que faz sentido, sabe? Parece um pouquinho menos trabalho. Laura, nessa questão da comunicação, você diria que o que as pessoas mais querem hoje é uma aproximação, uma conversa sobre as coisas, ou um aprofundamento mesmo? Você precisa pesquisar muito sobre cada assunto, cada vídeo que faz, seja para o Wish, seja para o Moby Dick ou para o Nostalgia Cinza? Dá para fazer isso? Ou nem é preciso? Conta um pouco disso, por favor. Eu acho que é um pouco dos dois, assim, porque ao mesmo tempo que as pessoas elas querem ver uma cara de quem está ali por trás, então eu vejo muito, sempre que, sei lá, abre uma caixinha de perguntas nas editoras, assim, o que vocês querem ver? Todo mundo fala bastidores, bastidores, e a própria Intrínseca faz isso muito bem, né, com bastidores da Intrínseca, e tem um engajamento maravilhoso, todo mundo quer fazer parte daquilo. Tem essa coisa, né, da pessoalidade, de você ver quem está ali, até para você sentir que você está apoiando uma coisa que bate com o que você acredita. Então, a gente vê muito, até das pautas que são levantadas nas redes sociais, né? Você quer ver se determinado livro que fala sobre determinado assunto está sendo feito por pessoas que, de fato, entendem daquilo e não estão indo só na onda. As pessoas gostam muito, sim, de conteúdo aprofundado para sair daquilo. Então, eu vejo também até pensando no próprio livro físico, né? Eu sinto que hoje em dia as edições físicas precisam ter um algo a mais do que só aquela história. Então, de novo, citando o exemplo da Antofágica, que sempre tem uma aula, né, com o QR Code e conteúdo interativo, bate-papo, a tag também faz isso muito bem. Eu sinto que tem sim essa necessidade e as pessoas gostam muito, sabe? Enriquece aquilo e também dá autoridade para quem está vendendo aquele produto, aquele livro, né? As pessoas aí, ok, vou pensando em clássicos, por exemplo, tem várias edições diferentes. Por que eu vou pegar daquela editora? Porque ela me oferece alguma coisa que as outras não oferecem, e aí isso pode ser uma experiência de leitura, então, às vezes, brindes físicos, né, que vão dar uma experiência para a pessoa, ou, às vezes, conhecimento, que ela vai sentir que, pegando aquele livro, ela vai ter mais do que só aquela história. Mas, ao mesmo tempo, esse é um dilema que a gente sofre muito, quem trabalha com redes sociais se vai entender, que nem todo mundo também quer uma coisa muito aprofundada, assim, porque as redes sociais também querem investir num conteúdo muito rápido, né? Então, a gente está começando a entender o TikTok, que é uma febre agora, e como falar sobre livros, histórias complexas no TikTok, sem ser uma coisa muito superficial, né, que qualquer um ele poderia fazer, mas ao mesmo tempo não ser uma coisa que a pessoa está ali no momento de lazer, que ela vai precisar parar tudo para prestar atenção naquilo, para conseguir ter um contato legal com aquele livro. E os algoritmos das redes sociais também acabam com o trabalho do social media também de uma forma que é desanimadora, assim, de vez em quando. Então, acho que é pensar nesse equilíbrio, assim, e sempre fazer teste. A gente, pelo menos na Wish, assim, a gente faz teste o tempo todo do que funciona, vê o engajamento, vê o alcance, mas a gente tenta manter esse equilíbrio, assim, poder fazer um conteúdo
bobinho, entre aspas, assim, que a pessoa vai rir, seja um meme, seja um trecho de um livro, e também um conteúdo que a pessoa vai sentir que ela aprendeu alguma coisa ali. Acho que é chegar nesse meio termo. Muito legal, Laura. Desejamos fortemente que essa Moby Dick engula o Capitão Ahab. A gente tem um viés bem social, ecológico. Acho que vocês vão perceber nos próximos títulos também. Então, a nossa ideia é força total para a nossa cachalote.